Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti, S.J. Falta de fé. Ano 1331, Colônia, Alemanha. As promessas que o Senhor faz às almas que dignamente o recebem na Eucaristia são, na verdade, estupendas e muito consoladoras. Devemos, por isso, estremecer diante da tremenda responsabilidade de quem recebe, sem as devidas disposições, o pão da vida eterna e diante dos justos castigos que atrai sobre si. No ano de 1331, na cidade de Colônia, aconteceu que uma pessoa comungou sem fé na presença real de Jesus Cristo no sacramento e, como castigo, não conseguiu engolir a sagrada hóstia por mais que tentasse fazê-lo. Instigada pelo demônio, lançou então a hóstia ao chão, e no mesmo instante ela se transformou num menino pequeno. Uma imensa multidão testemunhou o prodígio. Os enfermos que se aproximavam daquele lugar ficavam imediatamente curados, e a piedade dos fiéis fez com que se construísse ali mesmo uma igreja, em cujo frontispício se gravou a inscrição: Corpus Christi. Comunhão maravilhosa. Ano 1333, Bolonha, Itália. Vivia em Bolonha a menina Imelda de Lambertini. Desde sua mais tenra infância, foi notória a extraordinária atração que sentia pelos exercícios de piedade. Enchiam-se os olhos de lágrimas quando ouvia relatar uma história edificante, e aos 10 anos de idade obteve permissão dos pais para entrar no convento das religiosas dominicanas, abandonando com grande alegria a opulência e a comodidade de sua casa, para poder um dia consagrar-se com votos irrevogáveis ao Senhor. Na vida religiosa era muito exemplar, distinguindo-se particularmente pela grande devoção a Jesus sacramentado. Sofria muito por não ter ainda a idade que então se requeria para fazer a primeira comunhão, mas o Senhor não tardou em atender seus desejos. Um dia em que Imelda, durante a comunhão das religiosas, se lamentava em segredo por não poder se aproximar da sagrada mesa, saiu da âmbula sagrada uma hóstia que, dirigindo-se até onde estava Imelda, ficou suspensa sobre a cabeça da piedosa menina. Em vista desse prodígio, cresceu ainda mais seu ardoroso desejo de comungar. As religiosas, testemunhas de tal maravilha, cheias de espanto, advertiram o sacerdote, que se aproximou e, recolhendo a hóstia em uma patena, deu-a em comunhão à angelical menina, pois, com tão evidente milagre, manifestava Nosso Senhor Jesus Cristo sua vontade de visitar pela primeira vez aquele coração inocente. Imelda, no cúmulo de sua felicidade, cerrou os olhos como se entregue a um plácido sonho e expirou, voando sua alma ao céu naquele dia 12 de maio de 1333. A bem-aventurada Imelda de Lambertini é considerada patrona dos que recebem a primeira comunhão. Aranha horrível. Ano 1396, Londres, Inglaterra. O heresiarca Wycliffe ambicionava a glória de ser contado entre os mais sábios teólogos de seu tempo, e para chamar sobre si a atenção do mundo cristão, que o olhava com desprezo, começou atacando a instituição divina da Igreja Católica, a autoridade infalível do Papa e o dogma eucarístico da transubstanciação. Um de seus sequazes, que exercia a profissão de sapateiro, foi acusado por heresia e levado diante do tribunal eclesiástico, presidido pelo santo arcebispo de Cantuária, Tomás de Arundel. Perguntaram-lhe os do tribunal acerca da heresia que professava, e com sólidas razões trataram de refutar seus erros e convertê-lo à verdadeira fé da Igreja Católica, mas tudo resultou inútil, porque sustentava pertinazmente que a Eucaristia não era mais que um pão bento. Então o santo presidente do tribunal
lhe ordenou que fizesse reverência à hóstia sacrossanta, ao que respondeu o blasfemo, que na verdade considerava mais digna de reverência uma aranha do que aquilo que lhe mandava adorar. Nem bem tinha pronunciado essas palavras, quando do mais alto do teto desceu uma enorme e horrível aranha, que se lançou sobre o rosto do blasfemo, procurando de todas as formas entrar em sua boca. Muitos dos assistentes acudiram para ver se a afugentavam, e somente com grande esforço conseguiram. O arcebispo levantou-se logo com os demais do tribunal, declarando ao povo o que havia obrado a mão do Senhor, castigando aquele blasfemo da Sagrada Eucaristia. Estava presente o príncipe Tomás, duque de Oxone, que era então chanceler do reino, e testemunhou o prodígio. O Divino Menino. Ano 1427, Saragoza, Espanha. Entre os muitos prodígios que obrou o Senhor para dar testemunho contra os infiéis da presença real e verdadeira de Cristo, nosso Senhor, no sacramento da Eucaristia, é célebre a admirável aparição do Divino Menino sacramentado, verificada na Catedral de Saragoza no ano de 1427, sendo arcebispo daquela igreja Dom Alonso Arguello. Eis aqui o relato que nos deixou escrito o doutíssimo Dorner, arcipestre daquela sé metropolitana. Diz assim: consultou nesta cidade uma mulher casada a um ímpio curandeiro, que remédio poderia dar para que seu marido, que era de condição muito áspera e desabrida, não a tratasse com tanta dureza. Respondeu-lhe o infame mouro que conseguiria mudar o temperamento do marido e ser amada por ele. Mas, para fazer o remédio, seria preciso obter uma hóstia consagrada. Prometeu-lhe a supersticiosa e malvada mulher que ela mesma a traria e a poria em suas mãos, e para isso foi confessar e comungar na capela paroquial de São Miguel, que há na referida catedral. Depois de ter recebido a Sagrada Comunhão, tirou, com diabólica astúcia da boca a hóstia consagrada, pondo-a num cofrezinho que estava para isso preparado. Foi-se logo à casa do mouro para lhe entregar. Mas o que aconteceu? Ao abrir a caixinha, viu com grande espanto que em lugar da hóstia santa havia um pequenino e formoso menino, que despendia de si admiráveis resplendores. Atemorizada a mulher, à vista daquele portento, não sabia o que fazer, se devia divulgar o prodígio ou consumar sua sacrílega iniquidade. Disse-lhe então o mouro que tomasse o cofrezinho com o menino e queimasse tudo ocultamente em sua casa. Procedeu assim a atrevida mulher, mas logo observou que, abrasado já e reduzido a cinzas o cofrezinho, ficava o menino totalmente ileso, lançando de seu corpinho raios de luz maravilhosa. Confusa e fora de si, a mulher, com essa nova maravilha, retornou à casa do criminoso conselheiro para dizer-lhe o que tinha passado. Tremeu então o mouro, ouvindo as palavras da mulher. Encheram-se os dois de confusão e espanto, temendo alguma terrível vingança do céu, se não se rendessem diante daquele prodígio e não fizessem penitência de seu pecado. Determinaram, pois, irem ambos à sé, ela para se confessar e ele para dar notícia do sucesso do vigário-geral, como de fato fez, pedindo-lhe, ademais, com muitas lágrimas, a graça do santo batismo. O senhor arcebispo Dom Alonso, recebendo logo notícia do ocorrido, determinou que se averiguasse muito bem o caso e que fossem consultadas pessoas graves e doutas sobre como proceder. E todos os consultores, convencidos da veracidade daquele extraordinário prodígio, concordaram em que se devia restituir processionalmente o menino Jesus sacramentado, desde a casa da mulher até o santo templo. Ordenou-se, pois, naquele mesmo dia, que era sábado, uma procissão geral, a que assistiram os cônegos da Igreja do Salvador e os da Igreja do Pilar, o clero secular e regular,
os magistrados da cidade, a nobreza e o povo. Fechava a magnífica procissão o senhor arcebispo, que debaixo do pálio caminhava, levando em suas mãos, com grande reverência, o divino infante reclinado numa patena de ouro. Todos os olhos, cheios de lágrimas, se punham no maravilhoso menino, que na sua passagem arrebatava o coração de todos. Chegada por fim a procissão à Sé, foi depositado o santo menino sobre o altar de São Valério, para satisfazer aos desejos da multidão ansiosa de vê-lo, e terminou-se esta solene transladação com uma piedosa prédica que pronunciou o senhor arcebispo, muito comovido por tão grande maravilha. Deixou-se manifesto o Deus menino sobre o altar todo o resto daquele dia e toda a noite, para que o católico povo de Saragossa o olhasse e venerasse à vontade. Na manhã do dia seguinte, que era domingo, celebrou o prelado naquele mesmo altar a missa do Santíssimo Sacramento. Então aconteceu outro caso maravilhoso. E foi que, ao chegar o arcebispo celebrante à cerimônia do ofertório, desapareceu o admirável menino da patena em que estava, deixando em seu lugar a sagrada hóstia que foi consumida pelo senhor arcebispo na comunhão. Cresceu, desde aquele dia, em todo o povo de Saragossa, a fé no sacrossanto mistério de nossos altares. No arquivo do Cabido Metropolitano se conserva o relato do milagre, atestado por inúmeras testemunhas, e a arte, com seus primores, o perpetuou nas grandes telas que adornam a capela de San Dominguito del Val. Cidade do Sacramento, ano 1453, Turim, Itália. Turim é conhecida como a cidade do Sacramento. A história de tão honroso título é a seguinte. Renato de Anjou, aliado com Francisco Sforza contra a senhoria de Veneza, tentou atravessar os Alpes no mês de maio de 1453, mas viu-se obrigado a retroceder devido às aguerridas hostes que lhe opôs o duque Luís de Savoia. Diante desse inesperado contratempo, enfureceram-se os soldados do duque de Anjou e saquearam o castelo de Exilles, situado no vale de Oux, na extremidade do Delfinado, entre os Alpes e o Dora. Um dos militares, mais ímpio que seus companheiros, teve a audácia de arrombar a porta do sacrário da igreja paroquial, roubando a custódia de prata com a sagrada hóstia que nela estava. Depois disso, envolveu-a num saco de roupa atado com cordas muito fortes e colocou tudo em cima de uma mula. Terminada a guerra, voltaram à sua pátria os soldados, e ao passar pela praça de São Silvestre, em Turim, diante da paróquia deste mesmo nome, a mula que levava o saco com a roupa e a custódia se deteve e se ajoelhou. O dono lhe bateu com paus para que se levantasse e continuasse andando. Mas, de repente, se romperam as cordas que sujeitavam o saco e apareceu a custódia. Ó prodígio! Suspensa no ar e irradiando celestial resplendor. Os 12.000 habitantes que então tinha a cidade de Turim foram testemunhas daquela maravilha. Acudiu logo ao local do milagre o senhor bispo Dom Luís Romagnano, revestido de paramentos pontificais e acompanhado de procissão, adorando a sagrada hóstia com todo o clero e o povo. Sucedeu então outro prodígio, porque de repente abriu-se a custódia e caiu ao solo, permanecendo elevada no ar a hóstia, transformada em sol resplandecente. Atônito, o prelado mandou que se trouxesse um cálice e, levantando-o ao alto, rogou ao Senhor se dignasse descer ao vaso sagrado. A hóstia sacrossanta recolheu então seus intensos resplendores, tomou a forma costumeira e, descendo com majestosa lentidão, colocou-se no cálice, sendo a seguir levada em triunfo pelo prelado à catedral, entre lágrimas de ternura e cânticos de louvor. Esteve na catedral a sagrada hóstia
até que se fez um magnífico tabernáculo, e depois se trasladou a uma capela que se converteu mais tarde num suntuoso templo que atualmente existe, sob a denominação Corpus Domini. Confirmam a autenticidade desse milagre os 4 bispos e os 24 arcebispos que sucederam ao prelado de Dom Luís Romagnano, na Sé de Turim. Os sumos pontífices Urbano VIII, Inocêncio X, Clemente XI e bem-aventurado Pio IX, que enriqueceram o suntuoso templo do Corpus Domini com indulgências, bem como uma infinidade de documentos eclesiásticos e civis, e as histórias e monografias de Turim, chamada com toda razão a cidade do Sacramento. O Messias Prometido. Ano 1554, Valência, Espanha. Um judeu convertido ao catolicismo contraiu grave enfermidade e, ao ver-se em perigo de morte, rogou encarecidamente que fosse chamado o arcebispo de Valência, São Tomás de Vilanova, ao qual confiou, antes de morrer, o seguinte relato. Eu era menino e ainda não tinha abandonado a religião judaica, à qual pertencia toda a minha família. Indo a caminho para cumprir um encargo de meu pai, acompanhava-me um amigo, jovem como eu, e os dois nos pusemos a falar a respeito do Messias prometido e sempre esperado pelos hebreus. Em nossa conversação, animada de boa fé, exprimíamos sincero interesse de que o desejado das nações nascesse em nossos dias para que tivéssemos a felicidade de contemplá-lo. E quanto mais discorríamos, mais se inflamava nosso desejo de sermos os primeiros a saudar o enviado de Deus. Já era noite. De repente, uma maravilhosa claridade iluminou uma parte do céu. Era como se naquela direção se tivesse rasgado o azul do firmamento. Lembrei-me então de um conselho que em várias ocasiões meu pai me dera. Se eu algum dia chegasse a presenciar um fenômeno extraordinário, logo me apressasse a pedir uma graça ao Senhor. Meu companheiro e eu nos pusemos de joelhos, suplicando a Deus se dignasse mostrar-nos o Messias prometido. Estávamos assim em oração, quando vimos aparecer no meio de uma luminosa auréola um cálice resplandecente e acima dele uma hóstia. Assombrados num primeiro momento pelo prodígio, logo nos sentimos maravilhosamente fortificados, compreendendo que era ele o único e verdadeiro Messias. A fé tomou conta de nossos corações e demos graças a Deus por nos ter iluminado com a verdade. Regressando à minha casa, o temor me impediu de expor logo ao meu pai o ocorrido, mas assim que me vi emancipado do pátrio poder, procurei receber o santo batismo e abracei a religião católica. Quanto a meu companheiro, nada mais soube dele. Esse foi, disse o santo arcebispo, o interessante relato do piedoso israelita que me suplicou o publicasse depois de sua morte, para a maior glória de Deus. Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti, S.J. Dom do Céu, ano 1571, Espanha. Santa Teresa de Jesus, glória insigne da nação espanhola, preclaro ornamento da Ordem Carmelita, notabilíssima doutora da teologia mística, mulher extraordinária pela grandeza de alma e verdadeiramente forte pela invencível constância em levar a cabo as mais heróicas empresas, foi tão excelente na devoção à Eucaristia Sagrada, síntese e origem de todo o cortejo de virtudes que adornaram seu privilegiado espírito, que o Senhor não hesitou em favorecê-la com um prodígio singular. Com efeito, eram tão agradáveis a Deus as disposições com que se preparava para receber a comunhão, que certo dia, ao apresentar-se diante da mesa eucarística, foi arrebatada em êxtase e ergueu-se do solo em levitação, de tal forma que o sacerdote não alcançava dar-lhe na boca
a sagrada hóstia. Aconteceu então que esta, escapando subitamente de seus dedos, voou até a boca da santa, para a admiração geral de todos os presentes, que viram assim realizado de modo maravilhoso o vivo anelo de Jesus sacramentado de unir-se a uma alma que se havia desapegado de tudo quanto é terreno e somente desejava a vida de Cristo nosso Senhor. A Sagrada Hóstia do Escorial. Ano 1572, Gorkâmia, Holanda. Na sangrenta rebelião dos Países Baixos contra a soberania da Espanha, os hereges Zwinglianos entraram violentamente em Gorkâmia, cidade holandesa, e, de acordo com seu bárbaro e sacrílego costume, profanaram os templos, derrubaram as imagens e, na catedral, levaram seu furor até o extremo de profanar o sacrário. Lançaram as hóstias consagradas ao solo e, com desprezo, as pisotearam. Na hóstia, que no Escorial ainda hoje se conserva, notam-se 3 ferimentos, os quais, segundo se diz, foram produzidos pelos pregos do calçado de quem as pisou. E deles começou a brotar sangue no momento mesmo em que foi cometido tal horrível sacrilégio. Um dos hereges, ao observar tal maravilha, sentiu-se cheio de respeito e veneração e, ao mesmo tempo, de terror pela enorme profanação que acabava de cometer. O espanto o impedia de mover-se, mas por fim saiu da igreja aterrorizado e foi contar o acontecido ao sacerdote responsável por ela, de nome João van der Delf, que, em companhia do herege, se dirigiu ao templo, tomou a hóstia santa e, com grande segredo, saíram ambos de Gorkâmia, refugiando-se em Malines, onde a depositaram num convento de religiosos franciscanos. O já arrependido herege não quis separar-se daquela milagrosa relíquia e, abjurado seus erros, tomou o hábito franciscano para limpar com a penitência, na presença da divindade existente naquela hóstia, a terrível ofensa que contra ela havia ousado cometer. Naquele convento esteve algum tempo a sagrada hóstia, até que, para evitar sua profanação pelos hereges que ameaçavam tomar a cidade de Malines, cujo ódio a tão augusta relíquia era notório, foi trasladada a Viena e depois a Praga. Mais tarde, a nobilíssima e cristã senhora Dona Margarida de Cordona, da ilustre família dos duques de Cordona, conseguiu que tão preciosa relíquia fosse presenteada ao rei Felipe II, o Prudente, no ano de 1592, sendo imperador dos romanos o rei da Hungria e Boêmia, Rodolfo II. Para seu envio, aproveitou-se a viagem à Espanha de um embaixador especial do rei da Hungria, que levou tão desejada relíquia numa preciosa caixa de prata fechada e selada, e juntamente com ela todos os documentos e escrituras de sua autenticidade, dos quais se infere que a Sagrada Hóstia já está há mais de 400 anos consagrada, permanecendo, não obstante, tão branca e formosa como se o tivesse sido recentemente. Os 3 ferimentos estão manchados de sangue, como que coalhado, mas ostentam a cor, ainda que muito debilitada pelo transcurso do tempo. O católico rei Dom Filipe recebeu o inestimável presente com a veneração que se pode imaginar em monarca tão piedoso e de tão sólida fé, e mandou que se depositasse entre as infinitas e valiosas relíquias que tinha acumulado na grandiosa Basílica de São Lourenço. Carlos II, que tinha particular devoção à Santíssima Hóstia, ordenou que fosse colocada em altar separado na sacristia. A solene trasladação se verificou no dia 19 de outubro de 1680, na presença do rei, da família real e dos grandes da corte. Feita a trasladação, pareceu ao rei que conviria erigir um altar que correspondesse, na medida do possível,
a divindade do objeto que nele se venerava e a grandeza e majestade do edifício, e que, ao mesmo tempo, se harmonizasse com a riqueza e beleza da capela. Em 1684, iniciou-se o belíssimo altar que ocupa toda a frente da sacristia, sendo encarregado do desenho e execução José Deu Olmo, mestre-mor das obras reais, e dos adornos de bronze Francisco Filippini, relojoeiro e ourives do palácio.